Deus. Esse irmão, pode ser Jesus? Glória a Deus. Você está lá em Jesus, diga amém? Glória a Deus. Vamos estar na casa do Senhor. Eu já explicava o pastor Diogo. E meu conceito subiu com ele hoje, né? Ele fez com Enéas. E só porque eu trabalhei, eu gosto de jovem, não. Eu fui missionário. Então, quem é missionário, primeiro quem faz isso é porque ama e não é religioso, né? Quem fez isso foi o pastor João Nunes com aquela da Ravel, né? Ravel, né? Ele era cabeludo, ainda cantou. Então, se eu for contar para você que eu já fiz no missionário, você desviar, escandalizar. Mas tem gente firme com Deus lá até hoje. Firme, dirigindo igreja. Glória a Deus. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga amém? Tá. Antes, porém, eu tenho duas. Eu vou falar isso, não é para querer parecer que eu tocar trombeta, não, tá? Eu jejuo 2 vezes na semana, quarta e sexta-feira. E essas 2 vezes na semana, que é na quarta e sexta, eu vou incluir no meu jejum o Enéas. Primeiro, eu vou fazer isso e quem sabe alguém pode me acompanhar. Amém? Viu, Enéas? Porque não é fácil. Se eu acho que é fácil, né? Por toda igreja que eu passo, congregação que eu passo, a gente faz o jejum de Daniel. Não. Aí a pessoa é fácil julgar quem é viciado em droga. Não, que dificuldade é deixar o café, deixar pão. É só 21 dias. Não consegue deixar o pão. Não consegue deixar o café. Sabe o que é isso? Também é vício. Isso é vício também. Carne. Não come sem carne. Vício, irmão. Isso não é droga. Ou seja, mas que é vício, é vício. Eu estou me especializando em neurociência. Do jeito que Deus fez o nosso cérebro, nosso pensamento, é vício. Então, quem quiser me acompanhar, eu me lembro que jejum, não é tocar trombeta, não. Jejum 40 dias, diga amém. Como você sabe? Ele falou, Ele falou. Daniel jejuou 40 dias, não, 80 dias. Quem escreveu o próprio livro? Ele. Ele falou. Ele falou. Então, falar, isso aí não. Abre sua Bíblia, por favor. Vou deixar alguns minutos aqui, que eu quero depois louvar. Miqueias, acho que a Vitória vai me ajudar. Me abre. Eu tenho aqui. Aqui. Gênesis 14, versículo 12, gente. Obrigado, Marcelo. Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 12. Facinho. Que achou de amém? No telão também, vou ler até o versículo 17. Também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, mão de Abrão, seus bens e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos cavaleiros de Manre, e o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, amou seus criados, nascido em sua casa 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco.
e tornou a trazer todos. Diga comigo, e tornou a trazer. Ficou bom, mas vamos mais uma vez. E tornou a trazer todos os seus bens. Aí repete aqui o versículo. E tornou a trazer também a Ló. Amém. Diz assim, seu irmão e seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu de encontro, depois que voltou, de ferir a Laomer, e os reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rio. Pai, no nome de Jesus, do Filho, eu quero pedir tua bênção, assistência do teu Espírito Santo, abre nossos corações e a nossa mente, para recebermos a tua palavra, em nome de Jesus. Que pode? Amém? E o tema é esse. O tema é do versículo 16. E tornou a trazer. E tornou a trazer. Isso fala de restauração. Quero louvar a Deus que hoje é o culto da família. Quero agradecer pelo convite. O Ailton, a Adriana, conhecida como a Braille, né? E o pastor pela confiança de estar aqui. E também finalizando o Setembro Amarelo, que é o tempo que se fala a resistência à vida, que fala sobre contra o suicídio, problema da depressão. O maior país depressivo no mundo é os Estados Unidos. O segundo lugar é o Brasil. O país mais ansioso do mundo é o Brasil. O país mais ansioso da América Latina é o Brasil. Os nossos velhos estão morrendo de demência. Isso é estatística, tá? A doença final dos nossos idosos é demência. Primeiramente. Levanta a mão assim, os jovens e adolescentes. Assim. Você que é jovem e adolescente, 35 anos para baixo. Obrigado. Olha para mim. Deixa eu ver. Se Jesus não voltar, e se vocês não cuidarem da saúde que vocês comem, vocês também serão a geração que morrerá com doença mental. E não vem falar para mim que está amarrado, não. Porque isso aqui não é profecia, é fato. É fato, tá? Não cuidou. É a mesma coisa da cartão de crédito. Você gasta hoje e paga depois. Não cuidar da saúde é isso. E eu fui um. Totalmente desequilibrado. Por quê? Porque eu tentei viver Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de... Aí eu achava que era um foco espiritual e dei. Inclusive eu fiz um teste da Roda da Vida. Quero falar sobre a Roda da Vida. Eu fiz um teste da Roda da Vida. A Roda da Vida é esses pessoal coach, né? Aí toda essa área da minha vida, na hora que eu fui de 1 a 10, comecei a espiritualidade, vida espiritual, tá. Família, tá. Finança, tá. Exercício físico, tá. Quando eu coloquei Enter, a minha roda ficou assim. Não roda, não virou uma roda. Por quê? Porque espiritualmente falando, foi o primeiro lugar lá em cima. Mas o pior foi na questão do exercício físico e da alimentação. E crente, irmão. E crente, fala para mim. Crente é liberto de bebida. Alguns, né? Vocês alguns. Crente é liberto de bebida, de comida não.
vou falar uma história com vocês aqui, mas, ó, vamos na palavra, para vocês entenderem, vamos. Esse tema vai falar sobre tornou a trazer, que é voltar de novo. Quem que Abraão, ou aqui está Abrão, perdeu? Seu sobrinho. Interessante que o texto, se vocês observarem aqui, está dizendo irmão. Fala irmão. É sobrinho, irmão. Ao grau de comprometimento de Abraão. E teve uma guerra, foram lá em Sodoma, Gomorra, levaram todo mundo, inclusive levaram o Ló. Levaram a Ló. Quem está ouvindo, diga amém. As perdas da jornada. Eu fiz aqui de trás para frente. Que o menos importante, coloquei o secundário como o primeiro. Falar primeiro. O último é o mais importante. Os bens materiais. Qual foi a perda que Ló teve na jornada dele? Ele perdeu os bens materiais. Isso foi o primeiro. O que mais ele perdeu? Ele perdeu a família. Ele perdeu a família. Possivelmente ele perdeu a conexão com Deus. Tudo para mim por quê? Porque se ele tivesse conectado com Deus, eu no caso, talvez eu faria o mesmo ou não. Eu ficaria colado com Abraão. Quando Abraão falou assim, ó, vai para um lado, o que ele escolheu? Ele escolheu Sodoma e Gomorra. Isso ele já perdeu totalmente a conexão. A conexão com Deus é muito difícil. É uma permanência. E aí ele precisa voltar em alguns lugares em Deus. É muito fácil falar dessa conexão aqui, eu já ouvi alguns pregadores, e principalmente a gente que é de casa, falar assim, na nossa época, gente, o tempo não volta. E não vai voltar. Mas nós podemos, essa geração aqui pode voltar ao que nós vivemos. Porque não é o saudosismo. Porque existe um espírito ainda profético na nossa congregação. Existem promessas de Deus para a nossa congregação. Você está entendendo? Diga amém? Então são alguns lugares que nós saímos, que a gente precisa voltar. E a perda, ela é terrível. O que Abraão fez? Pegou os 318 e recuperou. Interessante que o texto fala, e recuperou todos os seus bens. Fala assim, todos. Falando desse todos aqui, eu quero dizer para você que existem bens, não somente bens materiais, que precisam ser resgatados, mas como valores subjetivos que são importantes. E é possível que no tempo de hoje a gente perde algumas coisas, tipo a fé. Perder a fé. E quando se fala de fé, que é totalmente de esperança. Porque geralmente os crentes confundem fé e esperança. Quer ver uma coisa? Uma pegadinha? Quem crê que Deus vai te dar vitória, diga amém. Isso não é fé, irmãos, isso é esperança. Se eu falei assim, que Deus vai te dar vitória, você falou amém, você está crendo no futuro. Isso não é fé, isso é esperança. Agora, o que é fé? Quem crê que Deus já te deu vitória? Isso é fé. Fé é suporte, fé é convicção, que não vai receber, mas que já recebeu. E tendo recebido, transborda. É por isso que nunca mais eu falei e falo sobre dinheiro com a igreja, que se der, Deus vai te dar. Não. Eu estou dando porque eu já recebi. Ponto. Então, a esperança, a fé é suporte. Observe, quem está preocupado que esses dois aqui,
mais dois aqui, vai cair. Olha, tem criança debaixo ali. Tem alguém preocupado que vai cair? Porque existe um suporte. Fé é suporte para suportar. Por isso Deus pode te dar luta, porque você tem fé para suportar. Se você corre da luta, você não tem. Você vê que tem crente que passa luta forte. Mulher vai embora, marido vai embora, perde emprego, está aqui. O Breno, por exemplo, está lá, o Christian. Acho que ele copiou do Gessi, né? Toda vez que ele pega o microfone, o que ele diz? A paz do Senhor, a minha alegria do Senhor. Quem lembra do Bom Gessi? Bom Gessi, um negócio feio, luta em cima de luta. A minha alegria do Senhor. Fé. Então, fé é confiança naquele que você ama. Fé é confiar em Jesus. Isso é fé. E muita gente já perdeu. Perdeu. Ó, Jesus falou com o discípulo assim: passemos para outra margem do mar. Passemos para o outro lado. Entrou no barco. Os discípulos entraram no barco e ele foi dormir. Tempestade, vento, e ele dormindo. Quando o negócio foi piorando, começou a entrar água no barco. Eles acordaram, vamos acordar Jesus. Vamos acordar ele. Quando ele acordou, ele despertou, ele vendo, virou por discípulo e disse: homem de pequena fé. Eu e você, no lugar dos discípulos, falariam o quê? Ora, Senhor, se a gente não fizesse isso, a gente ia morrer. Então, a gente foi errado falar isso? Sim ou não? Sim ou não? Foi errado, sim ou não? Sim. Por que Deus chamou a atenção deles? Olha o que Jesus disse antes: passemos no outro. Passemos no outro. Quem falou? Quem falou? Jesus. Ele ficou ou ele foi junto? A pergunta é: vocês acreditam que o barco afundaria com a palavra liberada e com ele no mar? Cadê a fé? Deus falou? Por isso que Abraão é o pai da fé. E quando Deus falou que Davi, que ele ia dar um herdeiro para ele, ele creu. Corpo mortificado, a esposa mortificada. Eu sou pai da fé. De exemplo. Quando ele leva um menino para ser sacrificado, ele diz assim para o servo: fica aqui, nós subiremos, nós adoraremos e nós voltaremos. Não. O que Deus disse? Pega o filho Isaac, sobe e dá em sacrifício. Então, o que Abraão deveria ter dito? Fica aqui, nós vamos subir, nós vamos adorar e eu vou descer, porque o meu filho vai ficar. Mas ele não disse isso, porque ele tinha fé. Ele disse: vamos subir, vamos adorar e vamos descer. Aí você pergunta assim: por que ele disse isso? Pergunta para mim, por quê? Porque está escrito, o escritor de Hebreus falou assim: Abraão cria que se ele matasse Isaac, Deus o ressuscitaria por causa da promessa que Deus fez a ele. Você vê? E muita gente perdeu a fé. Ó, tá começando de dentro para fora, tá? Por que dentro para fora? Você vai entender. Que vai chegar aqui, ó. Fala comigo: espírito, alma e corpo. De novo: espírito, alma e corpo. Começa a perder esses valores até chegar no corpo.
Amor. Perdeu amor. Amor é decisão, tá? Amor não é sentimento. Já falei aqui uma vez, vou repetir. Você não pode gostar de mim, mas você tem que me amar. Eu não posso gostar de você, mas eu tenho que te amar. É diferente? É. Porque eu não trago para o meu convívio o que eu não gosto. Quer um exemplo? Meu amigo o quê? Meu inimigo. Você acha que eu vou meu inimigo dentro da minha casa? Não. Mas eu amo. Deus mandou para o meu inimigo. Mandou orar por ele. Você está aí? Lealdade. Lealdade, não. Acabou a lealdade hoje. Amigos leais. O que é isso? Conta segredo para mim para tu ver. Coragem. Foi ótimo. O que fazer diante da situação? Primeiro, tem pessoa que olha apenas. Olhar apenas. O que fazer diante da situação? Você perdeu a sua família. Latente, só sabe lamentar. Lamenta apenas. O que fazer diante da situação? Tem gente que desiste. Lembra os 12 espias? Olhou, viu. 2, José e Caleb foi diferente. Os 10 falaram o quê? Ah, não. Não dá. Não dá. O que fazer então? Pergunta para mim o quê? Reagir. Número 2, crer nas promessas de Deus. Número 3, coragem. Número 4, entrar na batalha. Número 5, viver a vida de forma integral. E aqui a gente começa a terminar. Por que reagir? Porque são valores. O diabo vai lá na sua casa, ele não tem medo, ele é covarde e rouba algumas coisas lá dentro. Só que a gente, quando a gente fala de ansiedade, parece que vai só para o mundo do pecador, mas infelizmente a gente sabe que não é. Os crentes, muitos também, toda mensagem, geralmente quando eu vou falar disso, eu falo de uma coisa, minha esposa está sempre me ouvindo, quem anda comigo, os meninos, meus sempre. A ansiedade, ela é a ladra da alegria. Os crentes, irmãos, hoje, eles não são alegres. Não. Estou falando de alegria do Espírito Santo, tá? Alegre. Porque se você não é alegre, olha aqui para mim, se você não é alegre, você está dando mau testemunho do Evangelho. Porque a alegria é caro. E no céu a alegria é coisa séria. Só tem 30 minutos de silêncio no céu. Lê Apocalipse. Você vai ver que o céu é musical. O céu é? Senta aí, você tá aqui. O céu é? Onde tem música, tem tristeza. Música é terapia. Sabia? Música. Você acha que essa liturgia do culto aqui é só para não? É o momento de louvarmos a Deus. Você precisa ser alegre. E a alegria do Espírito Santo. Independente do que você está passando. A Ellie já completou 5 anos. 5 anos. Sem chorar. Ou seja, ela chora, mas chora por dentro. Não sai lágrimas. Por causa da doença dela, síndrome de Sjögren. Ela falou aqui na pregação dela. Paulo César também falou.
A Ellen teve depressão 2 vezes por causa da doença patológica. Só que vocês que conhecem a Ellen, quem já viu ela triste? Sempre sorrindo. Um dia eu perguntei para ela, eu disse, por que você, mesmo nessa situação, ela disse assim, porque a minha alegria, a minha felicidade não está na minha saúde. Está em Jesus. Então não importa o que você está passando. Existe uma diferença de dor. Eu estava falando hoje à tarde com os meninos. Na neurociência, dor é uma coisa, sofrimento é outra. São substâncias do nosso cérebro que é liberado, que a pessoa tem dor, que é uma dor fisiológica, que está nas suas emoções. Só que sofrimento é outra coisa. Sofrimento é reação diante da dor. Então, todo mundo pode passar por dores, mas o sofrimento tem gente que passa diferente, porque é reação diante do sofrimento. Tem várias pessoas passando por a mesma coisa que você está passando. Você está cabisbaixo, você está murmurando, você está lamentando. Eu falei aqui de quem? Do Mongessi. Mongessi passando uma luta mesmo. Não, o mais crente da igreja, assim, de questão de alegria, era o Mongessi. Quem conhece o Mongessi? Está lá no Boa Vista agora. Alegre. A forma que você reage ao sofrimento é que vai fazer a diferença. A Bíblia diz que se você for frouxo um dia na angústia, a sua força será pequena. A sua alegria não pode estar no seu marido. A sua alegria não pode estar na sua esposa. Não pode estar nos seus bens. Não pode ter coisa. Não pode estar na namorada. Não pode estar no namorado. Não tem namorado. E daí? Solteiro, sou inteiro. Ah, tu é metade, que metade? Não tem metade não, você é inteiro. Vou casar para ser feliz. Ah, meu Deus. Coitado de alguns irmãos, né? Vocês sabem o que eu estou falando. Mas quem tem Jesus, tem tudo. Quem tem Jesus? Quem tem Jesus? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. É? Aí, irmãos, a ciência hoje é biopsicossocial ou biopneumopsicossocial, ou seja, que é biologia, o psique, pneu, que é o espírito. O que eu falei no início aqui? Eu foquei bastante na espiritualidade, ler Bíblia, orar, jejuar a igreja, mas esqueci de quê? Uma coisa que o diabo está roubando da gente, uma das coisas que a gente está roubando de tantas coisas, o que é? A saúde do nosso corpo, a nossa alimentação. Esses dias eu não como pão, aí uma vez na semana, ou 15 dias, eu como pão. Aí eu fui à vontade de comer o pão, aí compraram o pão. Aí a mais coisa você vai lá, aí quando eu abri, peguei a faca, abri o pão estalando assim, sabe aquele pão estalando assim, fresquinho. Abri a margarina, quando eu peguei a faca, disse não. Falei que a gente não. 3 meses sem comer margarina, é preciso que eu vou voltar a comer a margarina. Irmão, margarina é tão bom se você pegar, abrir ela e colocar lá fora, coloca ela fora, destampada, não pousa um mosquito. E aquilo é gordura vegetal. Vai entupir as nossas veias. Aí depois, a gente ouviu uma mensagem, a gente ouviu aqui, ó. Vem cá, irmão, para Deus te livrar do infarto. Por quê? Pastor Canuto, vou contar a história dele. Vou contar a minha primeiro. Eu estava trabalhando, né? Voltei a trabalhar, todo mundo trabalhava em Barra Mansa. Entrava no correio de Sinop, de carona.
Eu comecei a bater dele e vertigem, Paulo. Eu disse, que coisa errada. De manhã acordava no vertigem, tentava no vertigem. O que está acontecendo com isso? Aí o Espírito Santo falando comigo assim, só viu o Espírito Santo falando assim, foi aonde que eu tomei uma posição, parei de comer besteira e beber besteira, emagreci 13 quilos, estou para 15 quilos. Quer ver uma coisa que é saúde, que a gente faz pouco aqui, ó. Todo dia eu tomo 3 litros, 4 litros por dia. Isso aqui limpa a pele, velho. É? Isso aqui deslixa. Não quer? Então, porque você falou errado também. Deslixa. Não quer? Escuta. Parei. Foi embora uma vestígio. Foi embora. Foi embora a tontura. Fui pra academia. Ah, pastor, só que eu não tenho dinheiro para ir pra academia. Faz caminhada. 6 horas eu tô vendo um jogo vazio, ó. Ó, o tênis dele, meu filho, ó. Ó. Caminhada. Que caminhada tem pra academia? Aí os equilíbrios. Aí tem aquele só, cuida do corpo, não cuida não. Tem que cuidar de tudo. Você tem que orar. Tem que ler a Bíblia. Jejuar. Tem que fazer exercício físico. Tem que ler. Sabe o que ajuda na ansiedade? Escuta, ó. Ansiedade. Exercício físico e leitura. Viu? Isso aqui é ciência. Neurociência. Não é espiritualidade, não. É Deus que fez o seu corpo assim. É Deus que fez nosso corpo assim. A gente espiritualiza tudo. Tudo é demônio. Tudo é diabo. Pastor Canuto, essa história para a gente orar. Vou orar para você. Vou lavar e vou orar. Ele é um senhor, pastor. Eu vi isso na internet. Pastor Canuto acompanha ele há muito tempo. Muito tempo. Pastor baixinho. E ele morreu. Pastor Canuto morreu. Quando ele morreu, ele viu, pastor Yuri, o espírito dele ficou do lado do caixão. E as pessoas chorando, os médicos na hora viram ele. Morreu. Quando viu que ele morreu, tiraram o relógio dele e a aliança. As pessoas começaram a chorar. E ele assim, ó, vendo o corpo dele, disse, meu Deus, Jesus chegou na hora, ele conta isso. Ele falou assim, tá vendo? O que você fez com o seu corpo? Aí ele falou assim, senhor, você quer me levar? Eu disse, não, quem falou que eu quero te levar? Eu quero te usar muito na terra, mas você é suicida. Você não dorme direito e come besteira. Você viu o que o Ailton e a Adriana deu para o pastor? Parabéns 2 vezes pelo presente e pelo tipo de presente. Fruta. Foi coisa que Deus fez. Deus falou com ele assim, só come besteira. Você suicidou. Comendo besteira e ficar sem dormir. Aí o Senhor falou assim, entra no corpo. Jesus falou assim, entra no corpo agora. Aí o Espírito dele entrou. Quando ele entrou, ele virou para a esposa e disse, Eva, Jesus falou assim, eu não vou, mas eu vou voltar. Os médicos não doidos, porque eles tinham dado já morre. Né? A hora da morte. Estou inventando, não, tá lá. Escuta a história dele. Aí, quando aconteceu isso, as mulheres ficaram doidas. Eu vou, mas vou voltar. Ele saiu de novo. E Jesus continuou, ó. Ele começou a falar sobre a anatomia do corpo. Fui falando tudo para ele. Tudo para ele. Hoje ele toma moderadamente, não toma refrigerante, não toma Coca-Cola. Tá? Minha filha tem 5 anos que não toma refrigerante. Depois a gente fica doente pelo que a gente come. Eu estou estudando, como já disse aqui, a neurociência, né? Eu estou me formando também a psicanalista. Irmãos, você é o que você come. Porque tem uma mangueirinha que é o reto, que ela vem daqui e passa lá atrás. Por isso que a prima da Eva, no dia que ela começou a defecar fezes pela boca.
Porque é o que passa aqui. Sabe? O intestino tem tudo a ver. O intestino. Eu vou orar com você. Nós vamos orar. Quando você começar a orar, você está orando, você está lendo sua Bíblia, você está jejuando. Aí quando você começar não apenas movimentar o seu corpo para fazer exercício, a Bíblia diz, o pastor Josué Gonçalves falou assim: Senhor, eu tenho um sonho. Deus falou, o Espírito Santo falou com ele assim: como que é o seu sonho? É muito grande. Daqui 20 anos vai se cumprir daqui 20 anos mais ou menos. Aí o Senhor falou com ele assim: então começa a cuidar da sua saúde agora. Começa a cuidar da sua saúde agora. Isso a gente levar a sério. Vocês sabem que a minha mãe, né, já está morando comigo agora, pela morte do meu padrasto. Ele precisa fazer alguma coisa, né? Se tratar da enfermidade. E também para cuidar da minha esposa, porque ela está com a carga a mais. Mas eu estou falando com ela, tem que fazer exercício. Porque no exercício libera o hormônio, que é a endorfina, que vai ajudar, né? Todo mundo que tem depressão, Adriana sabe, os irmãos sabem, ter a saúde ali, ó, ali, isso vai ajudar no humor e vai ajudar também. Só que como a gente espiritualiza tudo, então a nossa vida é integral. Nossa vida é integral. David Brainerd morreu aos 29 anos. Quantos anos? Quantos anos? Ele não dormia direito e não comia. No leito da morte ele escreveu: eu matei o meu cavalo. Falando do corpo. Preciso dele. Jesus precisa dele, mas eu matei o meu cavalo. Porque não cuidou do. Então, se a gente quer ser bênção e poder ajudar pessoas, nós precisamos cuidar da nossa vida, que é difícil, né? Nossa vida totalmente integral. Totalmente integral. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, e que isso também é algo que é restauração. Restauração dos valores não apenas espirituais, mas os valores dentro de casa, de família. Hoje todo mundo almoçou lá em casa, aí eu fico um tempo lá com eles, fazendo, daqui a pouco eu vou com o Senhor, no quarto, orar, fazer minhas coisas. Porque a gente precisa estar mais conectado. Ser família de fato. Ser família de fato. Se eu perder a Santa Ceia nessa igreja aqui, no domingo, se você faz isso, não tem problema não, tá? Não sou contra não, mas isso aqui é eu e minha esposa, eu faço isso. Se eu no sábado não vir na ceia, no domingo eu não vou lá tomar ceia. Não vou. Tudo para mim, por quê? O mais importante eu já perdi. O que é? A pastora falou, a comunhão. Então no domingo você vai lá só comer pão e beber suco. Falei. Ah, pastor, se não, tu é católico. O católico crê que o corpo de Jesus entra no pão. Você crê assim, sim ou não? O católico crê que o sangue de Jesus entra no suco. Você crê nisso? Então você está comendo o quê? Entendeu? O importante é comunhão. Comunhão, passou, irmão. Passou, irmão. Um abraço aqui. Isso que é importante, comunhão. Fazer isso em memória de mim, o quê? Comunhão. Aleluia. Aleluia. Aí fica lá o pastor lá, ó. Depois do culto, 15, 20 irmãos lá depois tomando ceia. Como é que pão? Então tá. Aleluia.
Aleluia! No dia que o Senhor quiser, vamos tudo sobre Coríntios, ver o que Jesus está falando sobre Coríntios. Deus falou que você se reúne para pior. Para pior. Estão se reunindo para pior. Está escrito. Como assim? Se você não sabe de português, ali quando diz não comer pão dignamente, deve ser digno de comer pão, não, tá? Você não é digno de tocar no corpo de Jesus, não. Ninguém é. Tomar indignamente é a maneira do que como eu participo. Por exemplo, se eu tiver com raiva do irmão aqui, eu não posso participar da ceia. Aí você vem de casa brigado com o filho, com a esposa, brigado com todo mundo, com o pastor, e vem comer pão. Você está comendo juízo, irmão? Porque eu só como pão e bebo suco, que é o símbolo de Jesus, do corpo e do sangue dele, se eu tiver comunhão com o irmão e de bem com ele. Se eu tiver com bem, eu não como. Ceia é para ser curado. Curado. Perdão cura. Perdão cura. Que Deus o tenha. Daniel fazia tanta raiva. Eu fazia tanta raiva que eu fiquei com raiva dele. E com ódio dele. São 30 anos, irmão. Quadrado. Jesus falou assim comigo. Entrei na casa de uma águida. Quem vai ser uma águida? Ceguinha, né? Quando eu entrei lá, qual o nome? Ele. Jesus mandou dizer, perdoa o Daniel. Perdoa o seu bradar. E digo mais, no dia que tu perdoar, tem uma vitória grande chegando, mas ela está bloqueada por falta de perdão. De Jesus, que isso? Saí de casa, subi aquele morro ali, no Zé Coutinho, orando, Jesus, tem misericórdia, me ajuda a perdoar aquele irmão. O Jesus amado, consegui perdoar no coração, irmão. Na semana seguinte, a vitória chegou. A vitória chegou. Perdoa. 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 Curva a sua cabeça. Quando eu quero a vitória vai, deixa eu orar por você. Senhor, no nome de Jesus, o teu filho amado. Pai, eu quero orar pela tua igreja. Muito obrigado pela vida dos teus filhos, do pastor desta igreja, todos os obreiros, pastora Lisete, das crianças, cordeiro, Senhor. Deus, eu oro, Pai, por cada membro, Senhor, da tua casa. Oro não somente pelo corpo, Pai, mas oro pela saúde da mente, das emoções. Quem precisa de liberar perdão, que libere. Seja curado para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero liberar agora o Senhor. Liberar a alegria do teu Espírito Santo na vida da tua igreja e dos teus filhos, ó Pai. A alegria do Espírito Santo sobre nós. Que a angústia vai embora, que a melancolia vai embora, que a ansiedade vai embora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Eu profetizo nas famílias. Eu profetizo, Senhor, nas famílias, começando dos líderes, ó Pai. Do Ailton, da Mambrais. No nome de Jesus, abençoa, Senhor, as famílias da igreja. No Boa Vista 2. No nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo agora. Senhor, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Na autoridade que é no nome de Jesus. No nome de, coloca a mão no seu coração agora. Isso, coloca a mão no seu coração. Para quem não sabe, o coração está do lado esquerdo, tá? Isso, coloca a mão no seu coração agora. Senhor, eu oro agora pela saúde. A saúde emocional. O nosso psique, Senhor. Deus, que haja cura das emoções, dos traumas, ó Pai. Deus, no nome de Jesus. Senhor, aquela dificuldade que alguns têm, Senhor, de amar,
de perdoar, ou de sentir o teu perdão. Aqueles que se sentem culpados, com a consciência cauterizada ou com a consciência pesada por algum pecado, Senhor. Pai, que haja confissão, que haja arrependimento, para que haja cura, no nome de Jesus. No nome de Jesus, seja curado agora. Seja curado agora no nome de Jesus. Seja curado agora das suas emoções. Seja curado agora das suas entranhas. Espírito Santo, vai lá. Espírito Santo, trabalha aí dentro agora. Que haja cura, milagre. Que haja cura. Sai angústia, sai depressão, sai ansiedade. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, como água, que o marido consiga perdoar a esposa perdoa o marido, que o filho venha perdoar a mãe, venha perdoar o pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus agora, no nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, sobre nós que haja cura, que haja milagre para a glória do nome de Jesus. E assim, eu profetizo no nome de Jesus. Quem concorda com essa oração, diga amém. A palavra do Senhor Jesus. Isso, glória. Diga glória a Deus. Diga amém. No nome de Jesus.